Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Hoje é o 11º episódio da série especial de cobertura da COP28, direto de Dubai. Eu estou aqui com a Cristiane Przybyski, repórter especial do OECO, e Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima. Último dia da primeira semana e eu queria pedir para o Cláudio trazer um balanço, um pouco das negociações, se já temos ou não documento e qual o clima aí em Dubai. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, Márcio? Oi, Cris. Então, gente, são 15 para as 11 no Brasil. Meio-dia do Brasil deveria começar, a gente ainda não sabe. Aqui até os horários de plenária eles estão entre colchetes, significam desacordo. Então, eu vou botar um colchete aqui nisso que eu vou dizer agora. Meio-dia deve começar a plenária de encerramento do SUBSTA e do SBI, né, da SB 59, que é o nome dessa reunião técnica que antecede a COP28. Eu sei que é tudo muito confuso, mas a COP são várias reuniões dentro de uma mesma reunião. A gente está agora encerrando a SB, que são as reuniões onde são negociados os documentos técnicos que vão para as decisões políticas na semana que vem, quando os ministros chegam. O documento mais importante dessa COP é o Balanço Global, que é o que vai nos dar aí o conjunto de recomendações e guias para aumentar a ambição dos países na implementação das metas e aumentar a própria ambição das metas do Acordo de Paris, que, como todo mundo sabe, são altamente insuficientes. Todo dia a gente tem aqui na COP relatórios de cientistas dizendo quão ferrados nós estamos e quão mais ferrados que a gente imaginava nós estamos, e hoje não foi diferente. Teve um relatório sobre pontos de virada do sistema climático, vários deles já foram para o vinagre, estão indo para o vinagre, e o documento era para sair agora, no final da tarde. Eu não vi ainda se saiu, mas o Global Stocktake era para ter um rascunho de decisão que vai ser negociado na semana que vem. O que é mais importante nesse rascunho de decisão? E o que isso tem a ver com o Brasil? Duas coisas. Uma diz respeito ao parágrafo 35, vocês ainda vão ouvir muito falar do parágrafo 35 nos próximos dias, que é o que fala do POF, né, do Phase Out of Fossil Fuels. É uma linguagem que o Brasil não estava muito disposto a defender quando a COP começou, que está escrito lá no rascunho do documento que foi publicado ontem, e que eu não sei ainda se vai se manter, de que jeito ele vai se manter para a semana que vem, que é uma eliminação gradual e ordenada dos combustíveis fósseis. Esse é o texto que a gente quer que saia dessa decisão, porque vai finalmente reconhecer, depois de 30 anos, que o problema, na verdade, são os combustíveis fósseis e que a gente precisa se livrar deles. E o Brasil estava muito cauteloso no começo da COP com essa coisa da eliminação gradual dos combustíveis fósseis. E a gente apertava os negociadores brasileiros e eles não diziam claramente, em momento nenhum, que o Brasil iria apoiar isso. Pois bem, algo se mexeu e o Brasil agora está dizendo que apoiará uma saída gradual dos combustíveis fósseis, a eliminação, né, o phase out, como eles chamam em inglês, desde que seja um phase out primeiro para os países ricos e depois para o resto da galera. Então, isso é uma mudança importante no posicionamento do Brasil, e como o Brasil é um país que tem um peso nessa negociação, pode ser que isso facilite as coisas para que a COP saia com... A única coisa que a gente pode considerar um sucesso seria uma linguagem mesmo de transição, de eliminação gradual de todos os combustíveis fósseis. Claro que a Arábia Saudita, Estados Unidos, outros grandes produtores de petróleo, inclusive os anfitriões, podem bloquear isso a qualquer momento. Então, a gente está aqui sentado, agarrando, segurando na ponta da poltrona para ver como é que isso vai acontecer na semana que vem, o que sai do texto dessa primeira semana e como é que isso entra no texto que vai ser negociado semana que vem. A outra coisa que o Brasil está propondo, e que pode ser bem interessante, é uma espécie de proposta de divisão do bolo das emissões de gás de efeito estufa. O Brasil propõe que o IPCC, o painel do clima da ONU, seja convidado a fazer uma espécie de nota técnica, dizendo assim, olha só, a humanidade tem mais X bilhões de toneladas para emitir. A gente precisa aqui considerar a responsabilidade histórica de cada país, o peso de cada país, de população e de emissões, para definir como é que esse espaço, como é que esse orçamento, né, de carbono vai ser dividido
entre os países, o pouquinho orçamento de carbono que resta vai ser dividido entre os países nas suas próximas NDCs, tanto na atualização das NDCs para 2030, nas metas nacionais, quanto para as NDCs que a gente vai fazer até a COP de Belém, né, para 2035. Então, o tamanho do bolo a gente já tem e o Brasil está pedindo ao IPCC, quer que a COP 28 produza um pedido para o IPCC, até pedir coisa aqui é complicado nesse lugar, né? Precisa negociar o pedido entre 197 pedir, mas o Brasil quer que a COP faça esse pedido ao IPCC para desenvolver a metodologia técnica de acordo com o espaço de carbono, para que as NDCs possam se alinhar com a grande meta, que é limitar o aquecimento global a 1,5 graus. Câmbio, falei demais, é chato, é difícil, mas no sentido muito real, as nossas vidas dependem disso. Câmbio não, Cláudio, que eu tenho uma pergunta para você e vou passar essa bola também para a Cris, que eu tenho certeza que vocês vão poder contribuir muito com isso. Bom, me parece que todo o papo ali do começo da COP, Brasil entrando na OPEP+, a declaração da continuidade da Petrobras prospectando petróleo, enfim, tudo isso deu sinais muito ruins e minou esse papel histórico do Brasil de se colocar como uma liderança nas questões climáticas, nas questões até de transição energética, né? O Brasil se vangloria da sua matriz energética mais limpa do que o normal. E aí me parece, Cláudio, eu queria ver essa percepção, se isso não está sendo refletido agora nas negociações do tipo, vamos tentar amenizar isso, vamos tentar colocar o Brasil de novo nesse protagonismo, sugerindo a inclusão desse phase-out, mesmo que essa ideia não colhe, né? Porque, como você bem disse, basta uma Arábia Saudita ou uns Estados Unidos quererem barrar o texto que vai tudo por água abaixo. Eu acho, Márcio, que essa pressão toda que o Brasil sofreu, né? Galvão sentiu. Eu acho que teve um efeito Galvão aí, sim. Mas não é só isso, tá? O custo político para o Brasil de topar essa linguagem tende a zero. E eu vou explicar por quê. Porque não é nada diferente do que o BASIC, que é o bloco formado por Brasil, Índia, China e África do Sul, já tinha declarado numa reunião ministerial que teve uns meses atrás. O BASIC já tinha falado que defende o phase-out de combustíveis fósseis, contanto que os países ricos façam primeiro. Então, o que foi estranho, na verdade, e a gente acha, vou aqui ser delicado, mas é o país que se tentar não falar muito palavrão, mas é o país que se finge de morto para passar a mão na bunda do coveiro. Pode ter sido uma estratégia de negociação do Brasil. Eles são muito bons nisso. Os nossos diplomatas têm uma competência extrema, reconhecida pelo mundo inteiro para o bem e para o mal. Então pode ser que o Brasil, essa relutância do Brasil, tenha sido só para deixar uma carta de negociação no peito, para baixar essa carta quando fosse mais conveniente, no caso, agora, nesse começo de reta final de COP. Mas eu queria muito ouvir a Cris sobre isso. Assim, eu queria comentar com vocês que até para a gente que é jornalista, que consegue até conversar com algumas pessoas estratégicas do governo, tem sido difícil de descobrir coisas, porque parece que eles combinaram bem o discursinho, sabe? Eu tinha comentado em outros episódios, eu conversei com o Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, hoje eu conversei com o presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, e o discurso está tudo parecido, assim, sabe? Nós, falando um pouquinho dessa posição dúbia do Brasil, que veio como um paladino da meta de 1,5, né? Veio apresentando várias iniciativas de florestas, de proteção das florestas, mas também teve essas posições contraditórias. Claro que eles foram questionados em relação a isso, e eles falaram, assim, os dois, e com os meus colegas eu tenho visto isso também, com quem eles têm falado, que o discurso está sendo bem uniformizado do governo, né? Nós não vemos contradição nos posicionamentos, né, declarados pelo Brasil no momento, nós continuamos em defesa da floresta, nós continuamos como paladino do 1,5, mas nós não podemos esquecer as responsabilidades comuns, mas diferenciadas, assim, tudo bem no mesmo tom, assim, sabe? Assim, uma percepção que eu tenho
É que eu acho que o Brasil, ele vai de fato ter essa, né, no âmbito das negociações, tentar ter uma posição mais incisiva, porque o que o Brasil quer é a grana, né? Assim, vamos resumir tudo que o Brasil falou até agora, as iniciativas de floresta, o fundo fiduciário, fundo de perdas e danos, que isso é grana. Até o Lula falou que entrou na OPEP para conseguir grana dos exportadores de petróleo. Então, assim, é grana. Então, eu acho que ele está nessa posição, né, mais de defender um posicionamento mais forte em relação ao fim dos combustíveis fósseis, por conta disso também, né? Tá ótimo, Cris. Muito obrigado. Acho que sempre essa perspectiva de vocês é muito complementar, né? O Cláudio olhando aí como observador, a Cris como jornalista, então é muito bom trazer essas diferentes perspectivas aqui para o nosso podcast. Mas, Cris, nem só de negociações vive a COP, e você tem transitado muito pelos espaços da sociedade civil. Queria que você falasse um pouquinho o que tem de novidade aí, o que está acontecendo hoje. Eu queria só fazer um adendo aqui, uma correção no seu comentário, Márcio, que assim, eu não tenho conseguido transitar muito nos espaços da COP, porque essa é uma dificuldade que está todo mundo encontrando aqui, até a Micaela falou, né, no episódio de ontem, os espaços são muito longe uns dos outros, e ao contrário de anos anteriores, né, que os pavilhões ficavam em um grande espaço comum, aberto, agora cada pavilhão fica num prédio fechado, você tem que abrir a porta para entrar, tem que procurar os espaços, né? Então, assim, tem sido bastante difícil circular. E isso eu tenho ouvido de todo mundo que está aqui, que a interação que a gente busca num evento como esse, né? A gente andar e esbarrar com a história, esbarrar com pessoas, não tem acontecido por conta dessa grandiosidade dos espaços, né? E uma curiosidade que os indígenas estão bem no meio de um espaço como um sanduíche entre a OPEP e os sistemas alimentares, que tem um monte de frigorífico, carne, né? Tudo assim. Então, bom, em relação ao Brasil, aqui fora, né? Hoje vai acontecer uma festa aqui à noite. Você disse, né? Hoje é o último dia da primeira semana de negociações. Amanhã teremos um descanso tão desejado. Mas hoje vai ter uma festa que vai ser promovida pelo consórcio de governadores da Amazônia para o lançamento da COP30, né, que vai acontecer em 2025 no Brasil, em Belém. Eles vão fazer essa festa com pessoas famosas e tal. O que é curioso também, né, essa dicotomia que a gente vive diariamente, do bom, do mal, do que é ruim, do petróleo, da luta pelas florestas, né? Nessa festa, os patrocinadores e as pessoas presentes, dentre as pessoas presentes, vão estar grandes desmatadores e antiambientalistas, assim, né? Então... E a Fafá de Belém, né? E a Fafá de Belém vai cantar, pelo que é essa mesmo, Cláudio, é essa que a gente sabe que vai rolar. Não fomos convidados porque é só VIP que vai entrar, mas tudo bem. Isso, eventos extremos foi barrado, né? Eventos extremos não foi sequer convidado. Para quem não sabe, nossos ouvintes, Eventos Extremos é uma banda com Cláudio Ângelo, Baitello e outros que tocam as suas músicas sobre mudanças climáticas. Imperdível. Bom, Márcio, mas assim, para dizer, tá um clima, tá todo mundo muito cansado, o fato de ser muito grande o espaço também ajuda, porque eu vi que tem espaços aqui que ficam a 1 quilômetro de distância do outro, assim, sabe? Então, se a pessoa andar até lá, já chega morta. E tem sido difícil essa interação, né? Dubai é muito grande, as distâncias são todas muito longas, assim, né? Então, isso ajuda um pouco a ser difícil, aumentar a dificuldade das discussões, não só dentro das salas fechadas, mas como um todo, assim. Então, esse descanso amanhã está todo mundo esperando, Márcio. Merecidíssimo. E outro efeito também é que vão se criando as bolhas, né? As pessoas transitam menos, elas ficam dentro das suas próprias bolhas e os debates deixam de acontecer ou deixam de ser enriquecidos pela diversidade ou pelas diferentes perspectivas. Com certeza, a gente acaba falando sempre para os mesmos, porque é o que a gente sabe que está rolando, é os que estão ali, né? Então, assim, a riqueza de debate, ela acaba se reduzindo e ficando, né, às vezes até inexistente, porque eu já fui em eventos que só estava falando para brasileiros do mesmo grupo,
Então, né, qual que é a efetividade nesse sentido, assim, né? Mas, como vocês dois sabem, eu pratico o otimismo realista, então não tirei todas, né, não esgotei as minhas expectativas em relação a essa COP ainda. Cláudio, Cris, muito obrigado, desejo um ótimo descanso e descansem mesmo amanhã, por favor, nada de trabalhar. Isso excepcional, amanhã eu tenho uma reunião do dia inteiro da Climate Action Network. Nossa, vocês não conseguem descansar, o que é uma pena, mas por outro lado enriquece aqui o nosso podcast. Então, para finalizar essa primeira semana, vou terminar esse episódio de uma forma diferente, lembrando que amanhã não teremos episódio e vou deixar vocês com um trecho de uma música da banda Eventos Extremos. Obrigado, Cláudio, obrigado, Cris, e até sexta-feira. Tchau, tchau, gente, e até mais. Falou, gente, até sexta. Chorei PCC, ninguém te deu razão. Queimamos o carvão e deu ruim. Esse podcast é uma realização do OECO em parceria com o Observatório do Clima e apoio da samambaia.org. Lembrando que amanhã não temos episódio, então voltamos na sexta-feira para o começo da segunda semana da 28ª Conferência do Clima. Muito obrigado e até lá! Chupa essa IPCC, o lobby fóssil ganhou. Nós vamos ferver, você bem que avisou, você bem que